A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo à casa do Senhor. Neste mês de junho, nós iniciaremos um novo tema, porém dentro do tema anual. No tema anual, a gente está pensando em raízes, em raízes que se tornam cada vez mais firmes, em raízes que cada vez mais sustentam as nossas vidas. E neste mês, então, a gente vai pensar raízes na família e na comunidade. O texto base para isso é Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele. É muito interessante a gente pensar em relacionamentos, e que os nossos relacionamentos possam refletir o caráter de Cristo, seja em família, seja em comunidade, que a gente possa refletir quem Cristo é. E assim, então, teremos uma família forte, teremos uma igreja forte, teremos uma sociedade também forte. Que esse seja o intuito deste mês, como proposto pelo pastor Fernando, que os relacionamentos sejam relacionamentos saudáveis, sejam relacionamentos que sejam construídos não só pela afinidade entre as pessoas, mas pelo caráter de Cristo, pela comunhão que temos em Cristo Jesus. Amém? Então, todo mês de junho estaremos tratando, tanto no culto em português, apesar que agora é só o primeiro mês, que é culto separado, os demais vão ser cultos juntos, cultos bilíngues. Então, durante todo o mês de junho, o tema será esse: raízes na família e na comunidade. Amém? Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 5, nós vamos ler do 5 até o 6, verso 4, e nós vamos pensar no tema que está ali no quadro Eu caminho IA, eu sou uma negação, gente. Eu tentei produzir acho que umas 4, 5 imagens, e cada uma ela mudava, aí eu, por fim, falei assim, produza um quadro com a frase, do tema da pregação e coloque o versículo. Aí ela foi e colocou, mas estava num jardim. Aí eu falei, não, mas eu gostaria num ambiente de refeição. Mas está aí, a imagem, refletindo então o tema de hoje. Efésios 5, a partir do 21. O amor que sustenta a família. Efésios capítulo 5, do verso 21 até o 6, 4. Amém? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam cada uma submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-o com a lavagem da água, pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um, assim também os maridos amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido.
Capítulo 6. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na instrução do Senhor. Amém? Pai, nós estamos diante da tua palavra, e ela é autoridade sobre nós. Ela, Senhor Pai, que nos dá as bases, a direção, Senhor Pai, para o nosso caminhar. Deus, que o teu Santo Espírito, Senhor Pai, esteja falando através da minha boca, através da minha vida, Senhor. Mas que também, Senhor Pai, o Senhor, ó Pai, fale o coração dos meus irmãos. Deus, somente o Senhor tem o poder, ó Pai, de pegar a tua palavra e trazê-la, Senhor, ó Pai, dos seus ouvidos até aos seus corações. Por isso pedimos, Senhor, ó Pai, que essa tarefa, que é exclusivamente tua, Senhor, ó Pai, o Senhor o faça neste momento. Nós te louvamos, pois temos o privilégio, Senhor, ó Pai, de nos apresentarmos diante do Senhor para ouvirmos a tua voz. Fala conosco, Senhor, ó Pai, nesta manhã. É o que te pedimos, é o que te oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O amor que sustenta a família. Imagine você, se você não conhecesse a Cristo Jesus, se você nunca tivesse ouvido falar do Evangelho, e alguém tivesse pedido a você para que você se submetesse ao Senhor, para que você confiasse nele e entregasse a sua vida a Ele. Como seria? Você se sujeitaria? Obviamente que não, pois não faria sentido. Como eu vou submeter alguém que eu não conheço? Como eu vou submeter alguém que eu não confio? Ao invés de produzir algum efeito, né? Pareceria então uma coisa arbitrária, algo que você faria sem sentido. Como eu disse, ao contrário disso, então, causaria em você indignação ou revolta, causaria então algo que não seria um sentimento bom. Como eu vou submeter a alguém que eu não conheço, que eu não confio? Então, o texto de hoje vai tratar alguns assuntos. O primeiro deles é sobre submissão mútua. O segundo, então, é sobre amor sacrificial. E o terceiro, então, sobre criação piedosa dos filhos. Pensando nesses três tópicos que a gente vai olhar, eu gostaria que você pensasse numa frase. Famílias fortes não são perfeitas, mas são famílias que aprendem a confiar e amar como Cristo ama. Vou repetir. Família forte não é aquela família que é perfeita, mas família forte é aquela família que aprende a confiar em Deus em todos os momentos da vida. Nós temos visto na nossa igreja, nesses últimos meses, o quanto de membros da nossa igreja têm ficado adoecido e sido internado, e às vezes até com gravidade. Mas o que a gente tem visto de testemunho da vida desses irmãos? O que a gente tem percebido que tem brotado dos seus corações neste momento? A gente coloca lá no grupo, olha, orem por mim, por isso, por aquilo, ore pelo meu pai, ore pela minha mãe, ore pela minha irmã, ore pelo meu filho. Mas a gente tem visto um sentimento de gratidão ao Senhor, um sentimento onde o coração desses irmãos está fortalecido, onde o coração desses irmãos está confiante e onde o coração desses irmãos tem dado testemunho a respeito do cuidado do Senhor. Por isso, então, é importante a gente pensar como igreja, como família. A minha família está enraizada em Cristo? A minha família está sustentada nas bases que o Senhor traz para a minha vida?
Porque é muito comum, em tempos de tempestade, a gente se perder em meio ao turbilhão de coisas que acontecem. É muito comum, muitas das vezes, a gente ver crentes firmes no momento em que está tudo bem. Mas passado, então, aquele momento onde vem a agitação da vida, perderem a fé, começarem a afundar. Começarem, então, a desconfiar que Deus não é esse Deus tão poderoso como a gente vê nas Escrituras. Que esse Deus não é tão cuidador como Ele diz que é, através da sua palavra. Por quê? Porque o nosso coração começa a dar ouvidos a coisas lá fora. E eu gostaria de pensar, então, sobre sujeição, que é o primeiro ponto. E o tema do título é Raízes na Submissão Mútua. Quando a gente ouve falar sobre submissão, naturalmente, muitas das vezes a gente vai para o texto de Efésios e já fala, então, que a mulher deve ser submissa e pronto. Afinal de contas, a Bíblia ordenou, Paulo escreveu, e é isso. Fim de papo. Será que é isso que a gente aprende pela palavra de Deus? Como eu disse, muitas das vezes a gente está inundado de coisas e a gente, num primeiro momento, acha que submissão é papel da mulher. E a gente diz, olha, mulher seja submissa ao seu marido, ponto final. Mas a gente pode olhar o Evangelho a partir daquilo que Jesus Cristo ensinou e daquilo que os apóstolos deixaram registrado para nós. Paulo, por exemplo, ao escrever a carta aos Efésios, preso na prisão em Roma, ele tem uma intenção: ensinar aqueles irmãos a como viverem agora confiados em Cristo Jesus. Lembrem-se que Paulo é o apóstolo que vai pregar para quem? Para gentios. Pessoas que não conheciam o Evangelho, pessoas que não conheciam a Cristo, pessoas que vinham de um passado, muitas das vezes pagãos, de um passado, muitas das vezes, de práticas que a Bíblia condena. E o que Paulo, então, começa a ensinar a esta igreja? Paulo começa a caminhar em toda a epístola de Efésios, e ele começa a ensinar, não através de uma ordem, mas ele começa a ensinar através daquilo que Deus fez por nós. Abram suas Bíblias, voltem um pouquinho aí, Efésios capítulo 1, verso 3. Muitas das vezes vamos pensar que a Bíblia é um livro de regras, do que pode e do que não pode. Não, a Bíblia é o manual que Deus deixou para a igreja, para que a igreja se orientasse por ela. E há grandes e ricas promessas da parte de Deus, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele fará ainda no futuro. Mas é algo interessante que esse versículo traz algo a respeito do que Deus fez. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olhe o que Cristo fez por nós. Olhem o que Deus fez por nós. Ele nos abençoou com bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E Paulo, então, discorre a sua carta falando a respeito dessas bênçãos espirituais que Deus nos concede através de Cristo. Olhem o versículo 4. Efésios, capítulo 1, verso 4. Quem lê, por favor?
Porque Deus nos escolheu ou nos elegeu antes da fundação do mundo. Olhem o versículo 5. Ele nos predestinou para sermos filhos, filhos por meio de adoção. Como eu disse, nós não fazíamos parte da família de Deus, mas em Cristo Jesus, nós agora fazemos parte da família de Deus, por meio de Cristo Jesus, que nos adotou. Olhem agora, dê uma puladinha para o capítulo 2, versos 1 e 4. Alguém lê o verso 1 e depois o verso 4, por favor? Agora o verso 4. Olhem esses dois extremos que o apóstolo Paulo fala da condição do ser humano. Ele estava separado de Deus por causa dos seus pecados, ele estava espiritualmente morto, ele estava sem Deus no mundo, mas o versículo 4 fala que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos amou com grande amor ao ponto de nos chamarmos a termos comunhão com Ele. Paulo, então, explicando o Evangelho a esses cristãos, a esses novos convertidos, ele dá a demonstração daquilo que Deus fez. Então, agora, ele começa a tratar a respeito de submissão. Ele começa a tratar agora, então, o que é se submeter. Se submeter é você conhecer o Senhor a quem você serve. Submeter é você reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele conhece todas as coisas, então por isso eu me submeto. Mas ainda Paulo está escrevendo e anunciando como esse relacionamento de submissão é possível. Então eu gostaria de você abrir a sua Bíblia no capítulo 3, Efésios capítulo 3, você vai ler então do versículo 4 até o versículo 6. Quem poderia ler, por favor? Amém. Como é delicioso a gente olhar para a palavra de Deus e descobrir respostas. Paulo está preso na prisão, não é isso que a gente entende que quando ele escreveu? Então ele está escrevendo uma carta. E ele está escrevendo a carta para a igreja. E o que ele diz no verso 4? Quando vocês lerem o que eu escrevi, aí então a compreensão de vocês será maior. Que compreensão é essa? Do mistério que está envolto ao sacrifício de Cristo. O que ele diz no verso 5? A qual, em outras gerações, não foi revelado, não foi manifesto aos filhos dos homens. Mas agora, como foi revelado pelo Espírito aos santos, pelos profetas e apóstolos. Perceberam? Paulo está dizendo, olha, esse mistério estava oculto, esse mistério estava escondido, mas Deus revelou através dos apóstolos e dos profetas qual é a boa nova, qual é a condição do Evangelho.
Então, a partir disso, eu gostaria que a gente agora fosse para o capítulo 5 e pensasse no versículo 15. Então, eu gostaria então agora de pensar sobre sujeição, submeter-se, submissão, colocar-se debaixo da ordem de alguém ou da orientação de alguém. Capítulo 5, verso 15. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios. O que é um insensato? Insensato é aquele que não raciocina, aquele que não pensa, aquele que não organiza as suas ideias. Ele é um insensato, ele simplesmente vai fazendo as coisas. Simplesmente ele vai tocando a vida, sem pensar no futuro, sem pensar em nada. Conforme as coisas vão acontecendo, ele vai tomando decisões, vai dirigindo a sua vida. Mas o apóstolo Paulo fala que nós, cristãos, não devemos andar como insensatos. Porque ele diz: olhem, vejam, observem como vocês andam. Não andem como insensatos, mas andem como sábios, como pessoas sóbrias. E como pessoas sóbrias, vocês devem fazer o quê? Verso 16. Aproveitem bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Verso 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então o apóstolo Paulo vem construindo uma ideia do que é submissão. O apóstolo Paulo vem falando a respeito do que é se submeter. Submeter, então, é você, então, primeiramente perceber que Deus o criou, que Deus o elegeu, que Deus o escolheu, que Deus predestinou para sermos filhos através da adoção, através de Jesus Cristo, que Ele, então, revelou esse mistério que estava oculto, estava escondido, e agora, então, nós podemos ser participantes desta graça de Deus. Você percebe, então, que agora começa a fazer sentido o que é se submeter? Submeter não é simplesmente uma ordem, submeter não é simplesmente alguém com autoridade maior e você tem que abaixar a cabeça e pronto. Porque erroneamente, muitas das vezes, a gente pensa, como eu disse, no capítulo 5, no verso 22, e fala para a mulher: você tem que submeter e pronto, eu sou o marido, Deus mandou. Não. Qual é a razão pela qual a esposa deve se submeter ao marido? Olhem agora então o verso 22. Deus estabeleceu papéis dentro do casamento. Deus estabeleceu uma ordem dentro do casamento. Mas de maneira nenhuma Deus coloca o marido ou a mulher sobressaindo um sobre o outro. A mulher, o papel dela, a Bíblia, Paulo deixa registrado, é submeter-se. Mas como ela vai se submeter se ela não conhece ao Senhor? Como ela vai se submeter se o marido não conhece ao Senhor? Se o marido é apenas um autoritário, se o marido é apenas alguém que dá ordens e acha que ela tem que cumprir. Olhemos o verso 22 então. Mulheres, sejam cada uma submissas aos próprios maridos, como ao... Qual é a razão então? O Senhor. Mulher, esposa, se você conhece ao Senhor, se você sabe aquilo que Ele fez por você, como Ele cuida de você e da sua família, não fica mais fácil você se submeter ao seu marido? Não fica mais fácil você entender que não é apenas uma ordem, não é apenas uma imposição,
mas que é uma condição do qual Deus estabelece que é bem para a sua casa? Em primeiro lugar, se a mulher, se a esposa entender o que é submissão como ao Senhor, ela vai entender que aquilo não se torna tão pesado. Sim, a esposa deve se submeter ao marido, mas a causa da sua submissão, a causa do seu amor e obediência é por causa do Senhor. Ela não submete porque o marido é bonzinho, ela não submete porque o marido sempre traz presentes, ela não submete porque o marido sempre faz boas coisas, mas ela submete por quê? Porque ela teme ao Senhor. É interessante nós pensarmos a respeito de submissão, porque o apóstolo Paulo vai tratar a respeito do papel da esposa. E o papel da esposa é submeter ao marido por causa do Senhor. Mas Paulo também vai falar com os maridos. A gente vai pensar daqui a pouco, no ponto 2, a respeito do papel do marido. Mas eu gostaria, nesse primeiro momento, pensar a respeito da submissão que Paulo está tratando. Pensemos nós. Paulo não inicia o seu evangelho com regras, mas ele inicia o seu evangelho através da boa nova que Cristo traz a nós. Ele fala que o evangelho não é sobre regras, o evangelho não é sobre coisas que podem ou não podem, o evangelho não é sobre uma afirmação simples e pura, mas o evangelho é sobre uma boa notícia. Que boa notícia é essa? A boa notícia da qual nós estávamos perdidos, da qual nós estávamos sem Deus. Imagine você sem Deus. Para onde você estaria indo hoje? Imagine você sem Deus. Qual seria a sua vida? Ao olharmos para a nossa sociedade, a gente vê as famílias se desestruturando. A gente vê as famílias cada vez mais trocando os valores de Deus pelos valores do mundo. Então, como a gente vai se submeter a Deus se a gente não o conhece? Como a gente vai se submeter a Deus se Ele não faz parte do nosso círculo íntimo, do nosso próprio coração? Assim como Paulo não começa o evangelho com regras, ele também não encerra o seu evangelho falando a respeito apenas de promessas. Mas ele vai falando através de relacionamentos. Esposa, a sua submissão deve ser ao Senhor, é verdade. Mas não é mais fácil quando o seu marido, o seu esposo teme ao Senhor? Não é mais fácil quando ele caminha junto com você? Não é mais fácil quando ele depende do Senhor também para que ele conduza a sua família? A ordem é você submeter ao seu marido por causa do Senhor. Mas se dentro da sua casa você tem alguém que teme também ao Senhor, não se torna mais fácil? Então eu gostaria de pensar então no papel dos maridos. Ponto 2, Tatá, por favor. A raiz do amor sacrificial. Capítulo 5, verso 25 até o 33. Nós não vamos ler, mas nós vamos pensar a respeito desses versículos. Verso 25, alguém poderia ler? E eu gostaria então que um homem, pai, marido, lesse. Maridos,
Amem a sua esposa. Por causa de quê? Ou em comparação a quê? Em comparação a Cristo. Em comparação ao amor de Cristo. Então eu pergunto para você, marido, como é que Cristo amou a sua igreja? Só ouviu o André falar. Maridos, como Cristo amou a sua igreja? Só vi o Igor, o Guilherme e o Igor. O Igor, o André e... Opa, deixa eu começar a ordem de novo. O Igor, o André e o Guilherme. Maridos, como Cristo amou a igreja? Agora só o Eusdo. Vou repetir. Maridos, como Cristo amou a sua igreja? Ah, agora melhorou. É uma base boa ou não é? É uma base sólida ou não é? Como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela, morrendo por ela, se sacrificando por ela. E é interessante a gente olhando o que Paulo escreveu, fala que Cristo morreu por ela, se entregou por ela, e depois então a purificou. Por que Cristo purificou a igreja? Já pararam para pensar? Se ele purificou, significava que ela não era pura. Ah, então quer dizer que a igreja fazia coisas que não agradavam ao Senhor? Sim. Mas o que ele faz então? Ele derrama o seu sangue e ele fala que o seu sangue nos lava e nos purifica de todo pecado. E o interessante que ele fala ainda que ele usa a palavra como água para lavar esta esposa. Lembre-se então que a comparação do casamento é Cristo e a igreja. Ele fala então que ele morre por ela, ele se sacrifica por ela, ele traz purificação a ela, ela traz um lavar pela palavra, a fim de quê? É interessante isso, porque ele fala que ele vai apresentar a ele mesmo. Imaginem Deus purificando a igreja, lavando a igreja, tornando ela pura, e aí ele pega ela e leva na presença dele mesmo. Olhem o texto. Maridos, amem as vossas esposas. Esta é a ordem. Esta é a orientação de Paulo. Aí vocês podem falar para a esposa: esposa, se submeta a mim. Mas você tem amado a sua esposa como Cristo tem amado a igreja? Você tem se sacrificado por ela? Você tem pensado no melhor para a sua esposa todas as vezes? Enquanto eu estava escrevendo, eu estava pensando em ações que muitas das vezes nós, maridos, deixamos de fazer e empurramos para nossas esposas fazerem porque achamos que é a obrigação delas. Quer um exemplo disso? Criação de filhos. A quem a palavra de Deus orienta para criar os filhos no caminho do Senhor? Os pais, homens. Os maridos. A quem Deus incumbiu o ensino do Evangelho aos filhos? Aos homens. Ah, mas a esposa não pode contribuir? Claro que pode, deve. Mas de quem é a obrigação, de quem é a função? Lembram lá dos papéis? Se o papel da esposa é submeter, o papel do homem é amar a sua esposa. E
conduzir, criar a sua casa, os seus filhos, no caminho e no temor do Senhor. Mas pensemos aí agora a respeito das tarefas de casa. Quem aqui costuma chegar em casa e ver a mulher atarefada e fala: agora é hora de eu descansar, afinal de contas eu trabalhei, afinal de contas eu já ganhei o sustento para minha casa e agora então eu tenho que descansar. Mas a pia está daquele jeito, o tanque, a máquina, a casa, a roupa que ainda ou precisa estender ou precisa recolher do varal. O chamado da Bíblia para mim e para você, homem, é um amor sacrificial. O que é um amor sacrificial? É fazer aquilo que o outro pode ser aliviado, mesmo que ele não mereça. Mesmo que ele não faça nada de bom, eu vou fazer por ele. Cristo esperou eu e você fazer alguma coisa de bom para morrer por mim e por você? O que eu fiz de bom para agradar a Deus, para Ele morrer por mim? O que você fez de bom para Deus entregar a Jesus na cruz por você? Acredito que nada, porque o próprio livro de Efésios vai falar que a salvação é pela graça, não por obras, para que ninguém se bata no peito e diga: eu mereço. Maridos, amem as suas esposas. Se a comparação é entre Cristo e a igreja, a gente não tem outra saída. Se a comparação é de Cristo e a igreja, a gente sai quilômetros em desvantagem. Mas uma ordem foi dada. E nós precisamos nos esforçar para que o amor seja o objeto nos nossos casamentos. O amor seja a referência dos nossos relacionamentos. Por quê? Então vem a pergunta: por que as esposas não se submetem facilmente a nós? Porque há dificuldade das nossas esposas entenderem que é para o Senhor que elas estão fazendo e não para nós, maridos. Será que é porque não a amamos como Cristo ordena? Será que não nos sacrificamos como Cristo fez pela igreja? Essa reflexão precisa ficar no coração de nós, homens. Por que encontramos muitas das vezes dificuldades dentro dos nossos casamentos? Maridos que não amam, esposas que nos submetem e começam então um a atropelar o outro, um fazer o papel do outro, um estabelecer aquilo que é melhor para a casa, e o final disso é o quê? O que Jesus fala sobre uma casa dividida? Jesus fala que ela não ficará de pé. Uma casa dividida vai ir à ruína, vai vir à destruição. Por quê? O marido não faz o seu papel, a esposa não faz o seu papel. É uma batida de trem frente a frente. Maridos, amem as suas esposas assim como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Este é o nosso chamado. Este é o meu e o seu papel, maridos. Jesus fala que vai apresentar a sua igreja santa, imaculada, sem rugas, sem defeito algum. E ele vai apresentar a ele mesmo. Ele vai fazer tudo isso para que ele apresente a ele mesmo. A Bíblia vai falar de um Deus santo. A Bíblia vai falar de um Deus zeloso. A Bíblia vai falar de um Deus conhecedor de todas as coisas, mas também perdoador de todas as coisas. Ele fez tudo pela igreja.
para que um dia ele se apresente a ele mesmo como noiva gloriosa, como noiva que espera o noivo pelo casamento. Eu já brinquei com alguns jovens aqui que iam se casar, né? Eu falei, vocês têm coragem de inverter o papel da entrada da noiva? Aí eles ficaram bem assim. Eu falei, vocês sabiam que a noiva nunca o noivo nunca esperou a noiva, quem espera o noivo é o contrário? Aí ficaram pensando, não sei se com Gui, com Dafa e a Isa, com certeza. Já perceberam isso? No casamento, quem é o ponto culminante do casamento? Não é a entrada da noiva? E o noivo está aqui esperando, mas se a gente olhar a Bíblia, quem é que espera quem? Não é a noiva que espera lá com as lamparinas o noivo chegar? Perceberam que até nas cerimônias de nossos casamentos, muitas vezes a gente inverte os papéis? Maridos, se amarmos as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, certamente as nossas esposas se submeterão a nós. Amém? Amém? Ponto 3. A raiz da criação piedosa dos filhos. Capítulo 6, verso de 1 a 4. Primeiro versículo, versículo 1, Tatá, por favor, pode. Vai falar sobre obediência com honra. Isso resume a responsabilidade dos filhos para com seus pais num lar cristão saudável. Honra e obediência. Duas condições que se tornam uma só. Aquele que honra, obedece. Aquele que obedece, honra. Este é o papel dos filhos. E é interessante que Paulo vai falar justamente no ponto que se torna mais crítico a nós filhos em relação aos nossos pais. Por quê? Porque Paulo sabe daquilo que o nosso coração muitas vezes se inclina a fazer. A gente muitas das vezes, como filhos, a gente obedece a Deus e obedece aos nossos pais quando? Quando a gente acha melhor, quando a gente acha conveniente, quando a gente acha que a ordem dele está alinhada à nossa. Caso contrário, a gente fala que nada, deixa para lá. Meu pai está velho, meu pai nem tem cabelo mais. É, Pedro, assim? É interessante nós pensarmos a respeito da obediência. A obediência não deve ser uma obediência por obediência. Porque vai haver muito pai cristão que o filho é extremamente obediente, mas não aos princípios de Deus. Ele vai ordenar coisas ao filho, da qual não vai fazer sentido numa vida cristã. O filho está sendo obediente ao pai? Sim. Mas não é esse chamado de obediência que Paulo está preocupado. Paulo está preocupado com o coração dos nossos filhos. Pai e homem, a sua responsabilidade de apresentar o Evangelho ao Senhor tem sido feita? A sua responsabilidade de anunciar as boas novas de salvação ao seu filho tem sido praticada? Porque, em primeiro lugar, o coração do seu filho tem que estar voltado para Deus. Se o coração dele estiver voltado para Deus, facilmente ele estará obedecendo a você. Mas se o coração dele não está direcionado a Deus, olha, você vai ter grande dificuldade. Você vai falar para ele não fazer determinadas coisas e o que ele vai dizer? Você não sabe o que você fala. Ah, lá na sua juventude também você fazia isso. Ah, lá quando você era novo também você não obedecia o seu pai. Mas o padrão não é os nossos pais, o padrão é a lei de Deus.
É interessante como Paulo vem construindo a ideia de submissão. Ele fala primeiro, então, da ideia da comunidade, de que uns devem se submeter uns aos outros, isso no ambiente da igreja. Depois ele vai falar com as esposas, depois ele vai falar com os maridos, e agora ele está falando com os filhos. Mais para frente ele vai falar sobre os servos, sobre os empregados. Mas ele vem construindo uma ideia de que a submissão não é apenas uma ordem. A submissão é um entendimento de que o Senhor é a referência. Então pense, filho, por que você tem submetido ao seu pai e à sua mãe? E é interessante você pensar que o versículo 1 fala para os pais. Os pais no sentido mãe e pai. Vamos ler novamente? Capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. E aí ele continua dizendo: obedeçam a vossos pais no Senhor. É fundamental, então, que a gente ensine aos nossos filhos a obediência por causa do Senhor. Qual pai aqui nunca se sacrificou para dar algo bom ao seu filho? Qual pai aqui muitas das vezes não pegou o salário que estava apertado, mas mesmo assim fez questão de levar o filho para tomar um sorvete, para ir num shopping, para fazer um passeio? Mas será que nós temos se empenhado da mesma forma em apresentar a Cristo aos nossos filhos? O texto continua dizendo então que obedecer aos pais no Senhor é justo. É algo que agrada a Deus. Paulo diz então que a obediência aos pais é um padrão de vida que agrada a Deus. É um padrão de vida que traz alegria diante de Deus, porque é justo, é correto, é apropriado. E ele continua dizendo que honrar o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe, traz promessas, traz benefícios. E qual é o benefício? Verso 3, alguém poderia ler, por favor? Faça isso para que tudo te ocorra bem. A palavra de Deus está repleta de bênçãos a respeito do relacionamento familiar, do relacionamento entre marido e mulher, do relacionamento entre pais e filhos, do relacionamento daqueles que temem ao Senhor. Esses dias nós estávamos olhando para o Salmo 127 com o Salmo 128. E a gente percebe então que inútil é aquele que edifica sua casa sem o Senhor. Que inútil é aquele que tenta guardar a sua cidade sem o Senhor. Mas feliz é aquele que depende do Senhor, feliz é aquele que busca o conselho do Senhor. E o verso 3 então diz que há bênção quando o filho obedece os seus pais. Ele será bem-sucedido naquilo que ele fará e ele terá uma vida longa. Claro, a gente tem muito para discutir a respeito desse versículo. Nós não temos tempo aqui para discutir mais sobre esse versículo, mas a palavra de Deus diz que há bênçãos para o filho que honra os seus pais. Porém, o verso continua, e no versículo 4, então, fala que os pais agora não devem provocar os seus filhos a ira. Como assim? O pai vai provocar ira no coração do filho? É possível? Claro que é. Quantos pais há que não temem ao Senhor e provocam seus filhos a andarem num caminho que não honra a Deus?
Quantos pais provocam seus filhos apenas para criar no coração deles ali um sentimento ruim? Infelizmente há. Mas a gente precisa entender então que, ao contrário de ensinar ou ao contrário de provocar ir ao coração do filho, a gente deve ensiná-lo no caminho do Senhor. Então Paulo orienta a um cuidado que a gente tem que ter como pais. Não trazer um excesso de sentimento ruim ao coração dos nossos filhos. Em algum momento é bom a gente provocar o nosso filho para que ele pense a respeito da vida. A gente tem visto hoje jovens saindo da casa dos seus pais porque não suportam os seus pais. A gente vê hoje jovens saindo fora de casa para morarem fora, morarem sozinhos, porque não aguenta o pai, não aguenta a mãe, não suportam mais o ambiente familiar do qual eles participam. Talvez é o coração do jovem que esteja obstinado, mas talvez o problema esteja em nós, pais. Precisamos pensar a respeito dos nossos relacionamentos, como tema do mês de junho. Famílias que estão enraizadas, estão alicerçadas na palavra. Quantos pais não têm um diálogo com os seus filhos? Quantos pais não procuram gastar um tempo com os seus filhos? Tudo bem aí, filho? Como está a vida? Como está o caminhar das vidas, do dia a dia? E aí alguns respondem: mas meu pai não agia assim comigo. Novamente eu vou enfatizar: a referência não são os nossos próprios pais, a referência é a palavra de Deus. Se o seu pai não fez isso por você, paciência, faça agora isso pelo seu filho. É seu dever. Deus te chama para isso, para ensinar, para admoestar, para trazer a ele o entendimento que o coração dele precisa do Senhor. Para a gente concluir esse tempo: submissão mútua, amor sacrificial e criação piedosa dos filhos só podem ser realizados quando buscamos depender de Cristo, quando buscamos auxílio do seu Espírito Santo. Se queremos obter sucesso na área da família, se desejamos compreender a submissão pelas lentes do Evangelho e não pela cultura do mundo, comece lendo Efésios. Comece olhando aquilo que Deus fez por você. Então você vai ter maior dificuldade, maior facilidade em submeter. Para nós encerrarmos, como o pastor tem sempre utilizado, eu vou deixar as minhas 3 lições preciosas. E a primeira é: submissão não é inferioridade. A esposa, a mulher, não é inferior ao homem. A mulher não foi feita do pé, mas ela foi feita da costela. Uma alusão a isso, então, ela foi feita para andar junto, lado a lado. Ela não foi feita para ser pisada. Ela é chamada, então, de idônea. O que é idônea? Alguém que anda junto, alguém que está lado a lado. Ela é também chamada de auxiliadora. Então, Deus é quem fez desta maneira. É interessante a expressão de olhar nos olhos. A sua esposa foi feita para olhar você nos olhos. A sua esposa foi feita para estar lado a lado com você. A sua esposa foi feita para caminhar junto com você, para cumprir
a missão que Deus tem dado a você. Qual é a missão que Deus tem dado a você? Em primeiro lugar, é a sua própria casa. Em primeiro lugar, é os seus próprios filhos. E depois, então, levar ao mundo aquilo que você já vive na sua casa. Lição de número 2. Maridos, é o amor incondicional, né? Maridos, de que maneira prática você tem demonstrado amor pela sua esposa? Vou repetir, de que maneira prática você tem demonstrado amor pela sua esposa? Que o nosso amor não seja apenas de palavra, que o nosso amor seja em ação. E o terceiro ponto, então, criar os filhos de forma piedosa é um ato de protegê-los do inferno. É uma palavra dura, mas é a verdade. Criar os filhos na obediência, no caminho do Senhor, é livrar a alma deles do inferno. Quantos pais têm dado boas faculdades? Quantos pais têm dado boa formação aos seus filhos? Quantos pais têm dado grandes e vultuosos presentes aos seus filhos, mas não se preocupam com a alma deles? Não se preocupam se eles estão temendo ao Senhor ou não. Isso é muito importante, irmãos. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente não tem salvação automática por você crer no Senhor. Porque a salvação é individual. Se você não pregar o evangelho ao seu filho, ele vai para o inferno. Se você não falar a respeito do sacrifício que Cristo fez na cruz, também por ele vai ser condenado. E não sou eu que estou afirmando isso, a palavra de Deus afirma isso. Por isso, se preocupe em falar de Jesus Cristo ao seu filho. Se Deus te deu a oportunidade desde a tenra idade, fale de Jesus para ele. Mas se você conheceu o evangelho já com seu filho adulto, também fale do evangelho a ele. Porque assim como você, ele também necessita da salvação em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Se coloquem de pé. Pai bendito, Pai santo, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, por esse tempo que pudemos passar juntos aqui. A Tua palavra, Senhor, ó Pai, tem orientado as nossas vidas e ela é a razão, Senhor, ó Pai, de estarmos nesta manhã prestando culto ao Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, pois temos a Tua palavra, Senhor, ó Pai, para nos ensinar, para nos instruir, para nos admoestar, Senhor, ó Pai, para nos educar na justiça que vem do Senhor. Pai Santo, nos perdoa, Senhor, ó Pai, por todas as vezes que erramos, por todas as vezes, Senhor, ó Pai, que não fazemos aquilo que é correto diante do Senhor. Pai, como maridos, como esposa e como filhos, nós queremos nos submeter ao Senhor. Nós queremos, Senhor, ó Pai, entregar as nossas vidas e dizer: Senhor, seja Senhor das nossas vidas, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Seja, Senhor, ó Pai, o governante, Senhor, ó Pai, do nosso coração. Seja o governante, Senhor, ó Pai, dos nossos pensamentos. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, ó Pai, mais uma vez pela Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, ó Pai, nessa manhã. Nos orienta, Senhor, ó Pai, a andarmos conforme o Senhor deseja. Assim oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.